No versículo 4, a palavra já fala o malfacejo. O malfacejo é o homem cujo coração ele está pronto para ouvir o mal. O malfacejo é o homem mau. Existem pessoas que são más, são ruins. Elas se voltam para a maldade. Preste atenção que eu vou falar com vocês. O autor está escrevendo isso para o povo judeu, o povo de Deus. Os judeus até hoje, os judeus ortodoxos até hoje, eles veem os que não são judeus como goíns, uma raça inferior. Deus não vai falar com eles. Os gentios. Gentios é a tradução para a palavra goim. Entendam, ele não está falando para o povo que não é povo de Deus, ele está falando para o povo de Deus. Compreenderam ou não? Para vocês terem uma noção, nós temos que entender isso. Preste atenção. Ele está escrevendo para os judeus que seguiam, que sabiam, que iam à sinagoga, que conheciam. Ele não está escrevendo para as pessoas fora do contexto de Deus. Então, Salomão, ele escreve e ele identifica malfacejos ou pessoas de coração ruim, mesmo dentro do povo de Deus. Ok? E olha o que ele fala. Esse homem mau, ele fica atento para o lábio iníquo. Iníquo, tanto no hebraico quanto no grego, tem a mesma tradução de pecado. Quando nós estudamos a teologia do pecado, cada pecado tem um nome. Então, a iniquidade são todos esses pecados. Como nós vimos Paulo falando, a prostituição, a ira, a facção, a divisão, a contenda, entendeu? Então, isso para eles é muito importante, porque eles dão nome aos bois. Eles dizem os pecados. Então, ele fala assim, o homem mau, ele gosta, ele fica atento para o lábio pecador. Mal, ele ouve, ele gosta de ouvir. Por que ele gosta de ouvir? Porque ele é mau, gente. Mesmo sendo religioso, ele é mau. E ele fica atento ao lábio pecador. O que é lábio pecador, gente? É o lábio que fala maldade, é o lábio que traz divisão, é o lábio que não edifica. É aquela palavra que traz maldade, aquela palavra que traz destruição. Então, o mal, a pessoa má, ela gosta disso. E ele diz mais, ele diz o seguinte, o mentiroso, que é uma pessoa má, ele inclina os ouvidos para a língua maligna. Gente, o mal, ele vai ficar atento à maldade. E o mentiroso, ele vai se inclinar os ouvidos para a língua maligna. Então, ele coloca a realidade de pessoas que têm a língua maligna. Meus irmãos, quero orientar a igreja, quanto igreja, para que a nossa língua seja uma língua que abençoa. Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós ouvimos e com a facilidade que... A minha pergunta, preste atenção para essa reflexão. Com que liberdade as pessoas falam mal das outras para você? Que critiquem outras para você? Que tragam a crítica, mesmo... Eu quero dizer uma coisa para vocês, no mundo espiritual. Não existe crítica construtiva. Crítica no mundo espiritual não existe. Existem palavras que são maliciosas, maldosas, que estão sendo mascaradas com a palavra crítica construtiva. O que nós temos que entender é que no mundo espiritual existem discursos autorizados. Discurso autorizado é quando alguém tem a autoridade espiritual dada por Deus para falar em nome dele. Nós temos que tomar cuidado com qual facilidade as pessoas ouvem, escutam, você está ouvindo as pessoas falarem mal, de qualquer circunstância, de qualquer parâmetro. Eu quero dizer uma coisa para vocês, como pastor dessa igreja. Eu discordo milhões de pontos da Bíblia, já falei isso. Não cabe a mim julgar a Bíblia, cabe a mim obedecer. Se meus lábios não vão abençoar, eu não vou criticar. Eu não vou trazer nada, a não ser a palavra que vá edificar. E levar o povo a obedecer quem está
ali. Seja o pastor, seja a pastora, seja o diácono, seja o irmão que senta ali, que a nossa palavra seja uma palavra agradável. E tome cuidado, porque qualquer palavra maligna, nós temos que nos avaliar. Nós temos que nos avaliar. O quanto nós gostamos de ouvir e inclinar os nossos ouvidos a ouvir críticas, palavras torpes, palavras iníquas, que são palavras que trazem pecado. Às vezes, o que eu escuto de palavras que são ditas, eu nem acredito que seja capaz de dizer isso. Eu olho e falo, o que faz uma pessoa dentro da igreja ter esse criticismo? E que faz uma pessoa inclinar o ouvido? Está aqui. Uma pessoa má e uma pessoa que gosta de se inclinar o ouvido para ouvir o que não presta. Na igreja, fora da igreja, seja em qualquer circunstância. Quando as coisas estão por trás ou por aqui, em nome da melhora, em nome do bem, em nome do diferencial, isso é maldade. Isso é Satanás. Jesus foi claro, se tem algum irmão que te desagrada, pega outro testemunho, vai lá e conversa com ele. Se você ganhou ele, você ganhou um irmão. Quem falou isso foi Jesus. Vai lá e fala com ele, resolve com ele. Na realidade, a nossa fé tem que ser às claras. A nossa vida sem grosseria, mas às claras. Não por trás, não um comentário. Às vezes um comentário pode ser uma bomba na vida de um novo convertido, ou naquele que está fraco, ou naquele que está débil. Pode ser uma desgraça na vida daquele que está enfraquecido. Pode ser uma bomba e tudo em nome, meu irmão, do acerto de Deus, seja lá do que for. Disso tudo aí não tem Deus. Então, o malfacejo, ele fica atento, ele fica observando as falhas. Nós temos muitas, nós vamos ter mais. Aí eu quebrei o crânio da igreja, né? Pois é, irmãos, eu vou ler um versículo aqui para vocês. É um versículo que eu amo, em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 7, a igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, versículo 1, estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, olha que coisa linda. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Isso é maravilha, meu irmão. Entendeu o que eu estou falando? A igreja, existem duas igrejas que das 7 que eram boas. Esmina, que era pobre, perseguida, e Filadélfia. Filadélfia, meus irmãos, uma igreja de pouca força. Entenderam o que significa isso? Eu vou explicar para vocês. Você sabe que a igreja de pouca força é a tua igreja. É a tua igreja, sabe por quê? Porque quando a igreja ela toma um ar empresarial, ela deixou de precisar de Deus. Nós não, nós trabalhamos com pouca força. Nós dependemos do desempenho, do amor de cada um, que vai ali na pouca força, na dificuldade de cada um, no amor de cada um. É na quentinha, é na força do brechó, é na força do teu dízimo, da tua oferta, é na força, é o cinema de sábado, é tudo ali, ó. Igreja, nós olhamos para a debilidade de cada um e nós ajustamos os nossos comportamentos, ajudando a necessidade de cada um, apoiando cada um, ajudando o seu pastor, ajudando o irmão que está ali e trazendo uma palavra de bênção. Isso não é só do pastor, não, meu irmão. Não. De qualquer um, qualquer assunto. Se não for edificar, vou falar em francês, ferme la bouche, fecha a boca. E não escuta, não. Entendeu? Me estranha muito quem ouve muita coisa que não presta. Que você não pactue ouvindo coisa de ninguém. De criança, de homem, de ninguém. Repreenda e ore pela sua igreja, pelos ministérios, pelos homens, pelas mulheres, para que possam caminhar nesse mundo tenebroso. Nós temos mais o que fazer, meus irmãos, do que maldade no coração, do que criticismo, do que um olhar crítico sobre as coisas. Nós temos que olhar com olhos de misericórdia e pregar o evangelho. Nós precisamos ter um espírito amadurecido e entender que nós estamos no meio de uma batalha espiritual,
que nós temos que resgatar é vidas. E vamos construir um ministério lindo que Deus tem confiado a nós.